Ciao ragazzi, quero ensinar vocês como conseguir o documento do italiano. Aqui a gente vai ter uma visão macro do que é e depois eu vou ter que explorar cada item desse mapa mental para que a gente consiga de fato conseguir aí o documento do seu antenato italiano. Então aqui a gente vai explorar cada ponto e você vai conseguir entender de uma forma mais ampla como que você vai conseguir o documento do italiano. Bom, então essa plataforma aqui é esse link que você pode ver aqui em cima, MindMaster. Eu vou deixar público esse mapa mental para quem quiser. Eu vou deixar o link lá no nosso portal Vida Italiana. Se você não conhece ainda, você pode clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá também eu estou concentrando todos os downloads, todo o curso, tudo que tiver com relação à cidadania italiana, eu vou estar concentrando lá no portal. Beleza? Então vamos explorar aqui como que a gente vai conseguir o documento do italiano. Então, como que é feita a solicitação? Então, a solicitação ela tem que ser feita por e-mail, por carta ou por telefone. O mais indicado é que você faça via e-mail, porque via e-mail é muito mais fácil e é a forma que é o mais certo fazer, porque, por exemplo, carta, você escrever uma carta em italiano e enviar, é uma coisa que leva muito tempo para chegar lá e como esse processo é muito burocrático, acaba a melhor alternativa sendo o e-mail. E o telefone, se você tem um ótimo italiano e você consegue falar de uma forma respeitosa e tudo mais, até que é uma boa opção também. Mas geralmente as pessoas fazem tudo via e-mail. Então, se você não tem condições de escrever um e-mail em italiano, lá na plataforma, lá no portal Vida Italiana, você também tem lá alguns exemplos de e-mail já escrito em italiano que você pode simplesmente substituir é, os nomes ali e você tranquilamente pode enviar o e-mail e conseguir o documento do italiano. Então, o que a gente vai se concentrar aqui é que, por exemplo, você não sabe as informações do italiano. Então, como que a gente vai fazer para conseguir o documento do italiano sem saber as informações necessárias? Então, essa parte de solicitação pode abordar esse tema mais profundamente em outros módulos, assim como eu vou fazer com tudo aqui, a gente vai abordar mais profundamente depois. Aqui, como eu já tinha dito anteriormente, é uma visão macro, né? Bom, então a primeira coisa que você tem que entender é a divisão da Itália, né? Então, muita gente diz, o meu avô, ou meu bisavô, ou trisavô, ele veio de Milão. Mas será que ele veio de Milão mesmo? Será que o Comune, onde está a certidão dele, é Milão? Porque Milão, além de Comune, ele também é o nome da província. Então eu vou usar Milão como exemplo aqui para você entender, se você ainda não sabe, entender melhor como que é a divisão da Itália e por que que existe tanta confusão com relação a isso. Bom, então aqui como exemplo eu vou usar a Lombardia, que é uma das 20 regiões da Itália. Então, eu faço uma associação com o estado, né, com o nosso Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas não dá para fazer muita analogia porque acaba confundindo um pouco, mas para mim funciona. Então, eu vou usar como exemplo a região Lombardia. Então, quais as províncias que existem dentro da Lombardia? Então, são 8 províncias, né, que a gente pode ver aqui, ó. Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantua, Milão, Monza e Brianza e Lodi. Então, todas essas províncias estão dentro da região de Lombardia. Então, cada província tem mais uma quantidade de comunes. Então, olhe quantos comunes tem dentro de cada província. Estão aqui entre parênteses, né? Então, é, quando você fala, veio de Milão, meu antenato é de Milão, mas existem 134 comunes dentro de Milão. Então, muitas vezes, quando o seu antenato desembarcou aqui no Brasil e perguntaram para ele de onde que ele era, ele falou Milão.
mas provavelmente é, ele pode ter dito que ele veio de Milão, mas ele veio de uma cidade pequena ou alguma coisa assim. Então, provavelmente na certidão vai estar escrito Milão, mas Milão é a província. Você ainda vai ter que descobrir o comune. Não, essa informação não será suficiente para você, né? Bom, então eu listei aqui as 134 comunes de Milão para que você tenha ideia de a quantidade de possibilidades que você tem quando, por exemplo, seu antenato disse que veio de Milão, né? Então, ó, aqui dá para ter uma boa ideia do que a gente está falando. Então, é bem complicado, né, a gente falar que veio de Milão e já está tudo tranquilo, né? Então a gente vai ter que esmiuçar essa informação até chegar literalmente na informação que a gente quer, que é descobrir o comune de onde veio o nosso antenato italiano. Beleza? Então, ó, quais são as informações necessárias do italiano para que a gente consiga seguir em frente, né? Bom, aqui até acabei de me tocar que faltam informações aqui. A gente precisa também do nome do pai e do nome da mãe. A gente precisa disso depois por conta da CNN, né? Que é a certidão negativa de naturalização. A gente vai precisar de todas essas informações aqui, beleza? Bom, então, data de nascimento. Eu abri aqui um mais, ó. Então você pode ter a data exata do nascimento ou apenas o ano. O ideal é que você tenha a data exata, mas se você tiver só o ano, a gente também consegue aí se virar com relação a isso, né? Bom, então a gente vai precisar do local de nascimento. Então, como eu já disse, muita gente sabe só a região de onde veio o antenato, muita gente sabe a região e sabe a província, e aí o que a gente quer, que é o nosso ideal, é saber exatamente o comune de onde veio o nosso antenato italiano. Então, vai ser importante para a gente também o nome do pai, do italiano, e o nome da mãe. Muitas vezes você vai ter que descobrir, então, o local de nascimento e a data de nascimento do italiano, para você emitir a certidão de nascimento dele e com isso descobrir o nome exato aí do pai e da mãe, para daí então emitir a CNN, né? Bom, então essas são as informações que a gente precisa, tá? Então como que a gente vai conseguir isso se você aí tem poucas informações disponíveis? Bom, então eu separei dois tópicos aqui. Então, buscar informações no Brasil e buscar informações na Itália. Com certeza existem outras formas além dessas, mas aqui eu vou abordar tudo que está dentro do meu conhecimento, né? Bom, então buscando as informações no Brasil, como que a gente vai conseguir aí encontrar as informações que a gente precisa? Uma boa dica já para começar é você conseguir a certidão do filho do italiano. Então, se você conseguir a certidão do filho do italiano, no caso, se o seu antenato italiano é o trisavô, no caso, o filho dele é teu bisavô. Então, se você conseguir essa certidão de nascimento, ela com certeza já vai te dar bastante informação sobre o antenato italiano. Bom, então eu listei aqui, mais ou menos, né, numa ordem de relevância, o que você tem que buscar por primeiro, né? É onde provavelmente vai estar as informações que você precisa. Nem sempre é assim que vai funcionar. Às vezes na certidão do filho você não vai encontrar, e em uma outra certidão que normalmente não se encontra nada, você vai encontrar a informação que você precisa. Então, certidão do filho do italiano, certidão de casamento no Brasil do italiano. Então, se o teu antenato italiano casou no Brasil, você vai ter a certidão de casamento dele aqui, do Brasil. Se ele casou na Itália, essa informação aqui não vai ser possível para você. Mas se ele casou no Brasil, você, além da certidão de casamento no Brasil, você pode pedir a habilitação do casamento no Brasil. Tem uma aula que eu falo sobre isso lá no portal do Vida Italiana também. Você pode ir lá no primeiro módulo, você vai lá e vai encontrar essa informação disponível lá para você. De o que é a habilitação de casamento e como que ela funciona, né? Então também tem a certidão de óbito do italiano, as certidões de outros filhos do italiano, por exemplo, se fosse nesse caso que eu falei do trisavô, então seriam os irmãos do seu bisavô, né? Os outros filhos do italiano. Então,
Depois dessas informações vem as um pouco mais complicadas de encontrar, que são as certidões de desembarque. Então, as certidões de desembarque, existem portais de imigração disponíveis no Brasil que a gente consegue encontrar bastante coisa, né? Então, como que funciona esses portais de imigração? Existem vários documentos físicos nos portais de diversos estados no Brasil. Então você vai lá e faz uma solicitação por escrito e um funcionário vai pesquisar para você essa certidão e vai ter um custo para você, se ele encontrar, para você emitir essa certidão de desembarque. Então essa é uma possibilidade. O Brasil agora está com uma ação forte para digitalizar todos esses documentos. Então, depois de digitalizado, você vai conseguir fazer a pesquisa e descobrir se existe ou não, é, com isso eliminando, né, muitos trabalhos de funcionários que ficam pesquisando os arquivos físicos lá. Se eles conseguirem digitalizar tudo, isso aí vai conseguir ajudar muita gente, né? Mas então você entra nos portais. Eu tenho um vídeo antigo falando sobre isso, ele tá lá no portal também, mas os portais já mudaram a cara, então eu fiz lá o vídeo da tela também, mas acaba que está um pouco desatualizado, mas você pode entrar lá e ter uma ideia do que é, e muita coisa não mudou, então também pode te ajudar. Bom, outra forma de você encontrar informações é a Family Search. Então, o Family Search é um portal que reúne diversos documentos, fotos e um monte de coisa com relação às famílias, né? Ele não é focado em cidadania italiana, mas ele ajuda aí porque ele concentra aí muita informação sobre familiares. É importante dar uma olhada lá também. Lá no portal do Vida Italiano também tem um vídeo de eu gravando a tela e explorando um pouco mais o Family Search. Bom, tem como você também dar uma olhada nesse site aqui. Ele fala sobre a origem do sobrenome italiano, então você consegue aí descobrir, por exemplo, onde que está a origem do sobrenome, e isso pode te ajudar de alguma forma. Então aqui você pode ver que essas últimas opções elas são menos relevantes porque ela é muito aberta, muito abrangente as informações. Mas mais uma vez são coisas que podem aí somar e te ajudar, né? Então você pode também fazer uma pesquisa sobre a concentração do sobrenome na Itália. Então aqui nesse site, Cognomix, você consegue ir lá e fazer uma pesquisa da concentração do sobrenome que te dá origem que te dá a origem italiana, né? Bom, então, basicamente são essas informações que a gente vai conseguir buscar no Brasil. Eu vou estar fazendo aulas explorando mais esses tópicos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, se eu já fiz isso ou não, mas tudo vai estar concentrado lá no portal do Vida Italiana. Muita coisa eu não vou estar trazendo aqui no YouTube, vai estar concentrado lá. Então, se você quiser ver essas informações, você vai ter que estar aí acessando o portal do Vida Italiana. Bom, então as informações na Itália, aqui eu pus só duas, né? Eu vou estar aí pesquisando mais para conseguir abrir mais esse assunto, mas basicamente o que eu já posso dizer é que você pode pesquisar em arquivos militares, aqui eu deixei um linkzinho, né? Então, você entra lá e se dependendo a idade que seu antenato saiu da Itália, ele pode ter deixado algum registro em arquivos militares e aqui você vai conseguir encontrar. Também, não sei se você já sabe, mas também falo disso lá no portal, informações sobre o antepassado que vieram do Império Austro-Húngaro. Isso pode impedir a sua cidadania italiana, mas também isso, se não impedir, dependendo da data que seu antenato saiu de lá, nesse site aqui você também pode encontrar informações relevantes sobre o seu antenato italiano. Bom, então basicamente aqui no mapa mental é isso que eu tinha para dizer para vocês, aqui para dar uma visão macro do que como você vai encontrar o documento do italiano. Beleza? Então é isso aí. Não deixa de entrar lá no portal, tem vários downloads gratuitos lá para vocês fazerem, muitas aulas gratuitas também. Então entra lá, dá uma olhada e é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.